graduação em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, residência médica em Pediatria pela Faculdade de Medicina, também de Juiz de Fora, da Federal. É especialista em Saúde da Família pelo NAPS, da Federal de Juiz de Fora, também e em Psiquiatria pelo IPMED de Belo Horizonte. Atualmente ela é médica psiquiatra, professora colaboradora das disciplinas de Psiquiatria 1 e 2 da Faculdade de Medicina de Itajubá. Tem experiência na área de medicina com ênfase em pediatria, saúde da família e psiquiatria em geral, né? Mestre pelo mestrado profissional de ensino e ciências da Unifei e tem uma vasta experiência, né, na questão do transtorno do espectro autista. Muito bem-vinda à Universidade, agradece a sua presença e a palavra é sua. Fique à vontade. Vamos bater palma para a Rolanda? Gente, boa noite. Queria agradecer o convite, né, que partiu da Neide, né, que sempre me convida, eu nunca consigo falar não. Que a gente acompanha de perto o trabalho que ela faz na Escola Especial do Novo Tempo. E sou já parceira da escola, né? Gosto muito dessa área, me identifico bastante com a área de inclusão. E sou também aqui da casa, me sinto da casa, né? Porque eu fiz mestrado aqui, então estou bem à vontade aqui na Unifei também, vou falar para vocês. Tá? Fui enganada, tenho que contar que eu fui enganada. Então, gente, eu preparei uma aula, não é uma palestra, mas eu espero contribuir com vocês aí com a experiência que a gente tem. Não está incluído no Lattes, mas eu fiz uma pós-graduação em autismo, tá? Isso incluiu. Tá? Então, aí vamos falar um pouquinho, né? Acho que seria interessante a gente deixar as perguntas para o final, mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser interromper, achar pertinente para não esquecer, não tem problema nenhum não. Eu estou disponível, eu só fico preocupada com o tempo de vocês, com cansaço e com a disponibilidade, tá? Eu não, eu tirei o dia para estar aqui, a Neide sabe que eu fiquei enrolando ela com a data porque eu queria vir numa data onde eu não tivesse nenhum outro compromisso para eu ficar bem à vontade igual eu estou agora, tá? Então sejam todos bem-vindos, né? Eu espero que eu possa contribuir aí com a formação de vocês. Acho que eu vou ficar aqui porque eu tenho um pouquinho de dificuldade de ler. Como eu trabalho com inclusão, isso aqui é um fator distrator no palco. Pode tirar para mim? Tá? Muita gente vai ficar olhando para a cadeira e vai olhar para a tela. Não precisa olhar para mim não, tá, gente? Tá? Mas isso é um fator distrator. Eu combinei com a Neide que eu ia falar sobre alterações comportamentais, né? No aluno autista, os desafios diários, assim, não dá para esgotar esse assunto com o tempo que a gente tem, porque é muita coisa para falar. E eu tinha solicitado para a Neide algumas perguntas que os professores tinham mais dificuldade. Então, eu incluí as respostas dessas perguntas na minha apresentação, mas lá no final, essas questões estão lá e a gente vai poder tirar as dúvidas que ainda restarem, tá? Então, eu gosto desse caso, que é uma professora relatando, tá? Do livro do Stanislau, tá? Não é de autoria minha, mas eu vou ler para vocês porque a letra está muito pequenininha. Sou professora do primeiro ano de uma escola municipal e tenho um aluno que parece muito diferente. Ele passa a maior parte do tempo isolado, não se interessa por conversar nem brincar com outras crianças. Quando chamo pelo nome, ele não olha, não responde, parece surdo. Nas aulas fica voado, não se concentra na explicação do conteúdo, passa a maior parte do tempo rodando um lápis bem próximo dos olhos e se balançando para frente e para trás. Estou muito preocupada, pois não sei como agir com ele e em sala de aula e nem como vou alfabetizá-lo. Já conversei com os pais sobre estes comportamentos, mas eles têm dificuldade de enxergar o que eu enxergo. Cobram avanços na parte pedagógica e atenção individualizada,
mas tenho me sentido muito desamparada quanto aos recursos que devo usar com ele. Não conto com mais ninguém para me ajudar em uma sala com 20 crianças da mesma idade. Alguém aí já se sentiu nessa posição? Já esteve nessa posição? Quem já esteve, levanta o dedo. Não são poucas pessoas, né? Ali tem, eu gosto desse relato porque ali tem a angústia do professor, tem a dificuldade na questão da aceitação do diagnóstico dos pais, tem a falta de preparo, de conhecimento técnico do professor, né? As dificuldades específicas da criança. Então, só nesse relato ali daria para a gente ficar aqui horas conversando sobre ele. Tá? Então, para aquecer, eu achei que seria interessante trazer um relato que, na minha opinião, é bastante angustiante. É uma professora contando da dificuldade dela. Pode passar. Então, eu achei melhor falar primeiro do transtorno e depois falar das sugestões aí no cuidado, tá? O que é, então, o transtorno do espectro autista? É uma alteração do neurodesenvolvimento. O que é neurodesenvolvimento? Toda criança tem já um perfil que deve ser atendido a cada etapa de evolução, né, do desenvolvimento dela. Tá? Isso já é previamente estabelecido. Tá? Essas crianças, elas não conseguem atingir o que é ideal para aquela faixa de idade. Né? Então, nós da área médica e vocês da área de ensino, de pedagogia, nós temos obrigatoriamente que saber que etapas são essas. Porque senão a gente não vai entender se essa criança está compatível ou não com os pais. Ok? Então, esse atraso no desenvolvimento, ele vai compreender o conjunto de comportamentos, tá? Não é um diagnóstico tão simples assim. Os casos moderados e graves a gente faz, é tranquilo, mas os casos leves, eles dão um pouco de trabalho, porque a gente tem que identificar essa tríade principal. E depois tentar esmiuçar as outras condições que eu vou falar a seguir. Tá? Então, o que seria essa tríade? A criança ou o adulto deverá ter um comprometimento na comunicação. Tá? E aqui, gente, comunicação não é só falar. Tá? Existe uma diferença entre comunicação, linguagem e fala. Eu tenho paciente autista que fala um vocabulário imenso, mas ele não se dirige a mim. Ele entra no meu consultório, vai para a minha mesinha de brinquedos e fala, é mais como da cobra. Se não brincar, né, com ele isso. Mas ele não se dirige a mim em nenhum momento. A fala dele não tem a intenção comunicativa, tá? E a outra coisa é a linguagem. A linguagem não precisa necessariamente ser falada. A fala é uma das formas de linguagem, mas a gente tem inúmeras formas de linguagem, né? Tem a linguagem verbal, a linguagem não verbal, que compreende a linguagem dos sinais. Então a gente tem uma série, as expressões faciais, né, o movimento do corpo, né, como a pessoa se comporta, como ela se coloca diante do outro. Então, tudo isso tem uma tradução simbólica para a gente que está avaliando. Tá? Essas crianças, elas não têm essa facilidade de entender essa comunicação. A dificuldade na interação social. Aí, isso aqui é interessante porque às vezes a gente pergunta assim lá no consultório: como é que é seu filho? Mãe, ele brinca? Ele brinca. Como que é a brincadeira? Olha, briga o tempo todo. Ele quer impor a brincadeira dele, o amiguinho não quer que ele brinque dessa forma. Ou então, ele brinca um pouquinho e depois se isola. Tá? Então, a gente tem que tentar esmiuçar como é essa forma da brincadeira e como é esse relacionamento da criança com os pais. Mas aí a gente entra numa dificuldade. Quando a criança sabe informar, ela me conta, porque eu pergunto para ela: como é que você brinca com seus amiguinhos lá na escola?
Brincadeira principal do autista na escola, vocês sabem qual que é? Quem responder ganha um pirulito, que eu dou lá no meu consultório. Não. Pique-rela. Vocês têm ideia por que é pique-rela? Precisa olhar no olho para brincar de pique-rela? Precisa abraçar um amigo? Precisa ficar de perto? Só encosta e sai correndo. E porque é uma brincadeira onde a criança se autoestimula, porque ela corre, né? Eles têm uma hipersensibilidade vestibular, sensorial, então eles gostam de correr, tá? De fazer esse movimento repetitivo, tá? Então é uma das brincadeiras. Então, quando a criança sabe me informar, ela vem e me conta. Eu brinco de pique-rela. Ou então ela fala, eu fico sozinho na minha sala comendo lanche, eu não saio para o pátio para brincar. Ou então ela fala, eu vou, mas eu não converso com ninguém, eu fico só parado do lado dos meus colegas. Isso é interação social? Não é, tá? Atividades restritas e repetitivas. Então, existe uma forma rígida de pensar, a gente vai esmiuçar melhor isso para vocês. E as estereotipias. As estereotipias são movimentos motores repetitivos. A criança autista, ela é muito imatura, tanto do ponto de vista motor, quanto do ponto de vista sensorial. Então, ela vai ter gestos repetidos para se autorregular. Tá? Então, ela pode fazer um movimento da mãozinha, né? O menino do exemplo que eu dei fazia o movimento da caneta na frente dos olhos, né? Isso é um movimento estereotipado para se autoestimular. E muitas vezes, tanto as professoras quanto as mães querem que essa criança não faça esse movimento. E isso está errado, tá? Ela usa esse movimento para se autorregular. Você vai tirar dela a capacidade que ela está construindo de equilibrar o cérebro, você não pode tirar. Tá? Eu vejo no consultório, às vezes, a criança está lá fazendo uma estereotipia, a mãe, para menino, segura essa mão, né? E não é bem assim. Aí eu oriento a mãe, olha, isso é uma coisa necessária, tá? Esse movimento que ele faz é porque ele está se sentindo ou irritado, ou alegre, ou cansado. Eu vejo principalmente no fim da minha consulta, quando eu vejo que eles já estão ficando meio de saco cheio de estar lá dentro, aí eles começam a apresentar a estereotipia. Aí eu já entendo que está na hora de encerrar a consulta e deixar eles irem embora. Ou então fala assim, olha, fica um pouquinho lá na sala de espera, enquanto eu termino de conversar com a sua mãe. E só isso já é suficiente para ele se autorregular. Porque o que está incomodando ele é estar ali naquele ambiente, ele saiu, ele já se autorregula. Essa forma rígida de pensar pode ser só pensamento, pode ser comportamento rígido. A gente vai ver também. Então, quais seriam as alterações que a gente vai ter nessa tríade, né? Na comunicação, nós podemos ter atraso na fala ou a não aquisição da fala, tá? Então, a gente tem uma diferenciação aí de nomeação, que seria o autista verbal e o não verbal. Quando a gente fala isso, não é uma sentença, tá? O autista não verbal, através de técnicas de estimulação, ele pode vir a se tornar um autista verbal, tá? Somente aqueles casos muito graves, com deficiência intelectual, que a gente tem um pouco mais de limitação. E o prognóstico, não sei se vocês entendem essa palavra, o prognóstico é a previsão que o médico faz de qual vai ser a resposta para aquele indivíduo, daquilo que está se propondo, do tratamento que estamos propondo. O prognóstico para essas crianças com transtorno mais grave, ele é um pouco reservado. Às vezes a gente não consegue tanto resultado. Mas nos casos moderados e leves, a gente consegue sim, na maioria das vezes, com o trabalho com a fonoterapia, fazer com que essa criança passe a ser verbal. No caso dos autistas de alto funcionamento, nós temos uma antiga nomenclatura chamada Síndrome de Asperger, ou Asperger, que era a nomenclatura que se usava na denominação anterior
ao diagnóstico que a gente usa hoje. Tá? Depois, se der tempo, eu vou falar um pouquinho para vocês do DSM e da CIT. Tá? Não é o objetivo dessa aula, mas se vocês tiverem interesse, eu posso mostrar. Então, o que acontece? Essa criança com a síndrome de Asperger, ela vai falar no tempo correto e ela vai ter um vocabulário muito sofisticado e muito formal. Não parece uma criança falando, parece um adulto pequenininho falando, empregando os tempos verbais, falando tudo certinho do jeito que tem que ser. Tá? Alguém da escola perguntou qual que era a diferença entre autismo e síndrome de Asperger. Então, eu vou esmiuçar essa pergunta. O autismo de Kanner é o autismo que tem um comprometimento maior da área comportamental e da fala. Tá? E o autismo de Asperger, ou que hoje é denominado como TEA leve, a criança não necessariamente vai ter alteração na fala. Às vezes ela pode ter até uma fala sofisticada. E a diferença é que no autismo de Kanner, você pode, não é obrigatório, mas na maioria das vezes a criança vai ter um comprometimento da inteligência. No transtorno do espectro autista leve, que é o antigo Asperger, a criança tem inteligência normal ou, na maioria das vezes, superior. São os gênios de alto funcionamento. Tá? Eu não sei quem perguntou, mas eu espero que tenha ficado claro que você perguntou. Oi? Meu filho. Não entendi. Meu filho é uma criança gênio. Sim. E a escola não sabe nem o que faz com ele. Também é um desafio. Tá? Mas isso aí tem que ser é uma outra aula. Só essa é mais uma. A comunicação não verbal dessa criança vai estar comprometida. Quando eu faço para vocês, isso significa o quê? Por que vocês sabem isso? O que eu sei e o que vocês sabem? Um dia alguém ensinou para vocês, não é? Logo que a nossa linguagem vai sendo formada, a gente vai tendo contato com símbolos, com os gestos, com os signos, tá? E assim a nossa linguagem vai se formando, né? Eu sei que isso aqui é relógio porque um dia minha mãe falou, relógio. Aí, a criança que tem desenvolvimento normal, você fala assim, relógio. Aí ela salvou no CPUzinho dela lá. Daí um pouquinho, ela nem sabe falar, mas a mãe dela fala assim, vai lá e pega o relógio da mamãe. Ela vai lá e pega este objeto, porque ela já entendeu que este objeto se chama relógio. Ela não sabe para que serve, ela não sabe ver horas, mas ela já aprendeu e ela já consegue se comunicar com a mãe através de um único signo. A mãe deu a ordem, ela vai e cumpre. Esses dias eu estava na sala de espera esperando para consultar, uma mãe estava com óculos na mão e um bebezinho de 1 ano. E a gente que trabalha com criança é inevitável, né? A gente choca a criança o tempo todo, né? Eu observando, a criança ia para lá, pegava revista, trazia, voltava. E aí, de repente, o óculos da mãe caiu no chão. Ela não teve a iniciativa de pegar sozinha, era uma criança então de 1 aninho. A mãe virou para ela e falou, fulaninha, pega para mim o óculos da mamãe. Ela deu a volta de onde ela estava, foi lá, pegou o óculos e entregou para a mãe. Tá? Isso para a gente que trabalha com desenvolvimento infantil tem um significado muito grande. Em primeiro lugar, a audição dela funciona, porque ela escutou o chamado da mãe. Em segundo lugar, ela levou a mensagem para o cérebro, o processamento auditivo central dela está funcionando normal. A mensagem foi daqui para cá. Terceiro lugar, o cérebro deu um comando motor e ela obedeceu. Então, membros inferiores, a parte eferente está toda certinha. E ela foi lá e obedeceu o comando. Tá? Uma simples observação do comportamento dessa criança é suficiente para a gente entender. E não dá para a gente afirmar, mas a gente estima que essa criança possa ter uma inteligência normal pelo comportamento dela ali naquele momento. Tá? Então, essas
comunicação não verbal comprometida. A mãe faz cara de brava e ele ri da mãe. A mãe fala assim, menino é cínico. Eu estou fazendo cara de brava para ele e ele está rindo. Né? A professora, a mesma coisa. Ó, eu fiz assim para ele, mandei ele ficar quieto, fiz assim. Ele não obedeceu, mas ele não sabe que isso daqui é o símbolo de quem tem que ficar quieto. Você tem que ensinar isso para ele. Ah, mas como é que eu aprendi isso sozinho? Porque seu desenvolvimento é normal. O da criança autista tem que ser todo feito de uma forma fragmentada e muito bem explicada para que ele possa compreender aquilo que você está falando. A fala ecolálica, a fala estranha, fala diferente. Às vezes essa fala, ela tem a mesma prosódia. A prosódia tem a ver com o ritmo que essa fala. É uma fala meio cantada, às vezes meio musical, às vezes repetindo a fala do personagem, de preferência da criança. Tá? A gente pode ter crianças repetindo falas inteiras do personagem. Ele não conversa com amiguinho, não conversa com nenhum familiar, mas ele fala a fala inteira do personagem que ele mais gosta, tá? Que é chamada ecolalia tardia. Fala ecolálica ou ecolalia é quando a criança fica repetindo a mesma palavra, como se fosse um eco. Tá? O termo ecolalia tem a ver com a criança ficar repetindo. Então ela pode repetir a mesma palavra, né? Eu tenho paciente que chega lá e fala assim, a mãe fala oi com a tia Rosana. Aí ele fala, tia Susana, tia Susana, tia Susana. E as vozes são sempre muito semelhantes. Tá? Eu tenho vários pacientes que usam a mesma entonação. Tá? Eu tenho uma presunção que alguns desenhos animados que os autistas gostam é por causa disso. Eu gosto de assistir os desenhos da preferência deles, tá? A Peppa Pig, a Dora Aventureira, não são falas bem, uma prosódia bem mantida? Não dá a impressão que é por isso que eles se identificam, né? Alguns personagens que são mais estereotipados, tipo o cowboy, né? O Toy Story, os dinossauros, né? Os insetos, os planetas. Então, eles têm interesses restritos, assim, bem relacionados a isso. No desenho, eu tenho a impressão que é isso. Os que são maiores, só para não esquecer de complementar, eles gostam de coisas que se encaixam. Então, o Minecraft é o jogo preferido. Aliás, agora já um paciente autista meu ontem me falou que ele não quer mais o Minecraft. Tem um outro que é melhor que o Minecraft ainda, eu não consigo guardar o nome. E tem um que chama Clash Royale, que é de cartinha de baralho também, que eles adoram, que é uma sequência que eles têm que fazer, então adoram esse tipo de jogo. E miniaturas, tudo que é pequenininho, tudo que é detalhista, tudo que é, né? Então a Poli, o Lego, os joguinhos, né? De encaixar. Eu ia falar Playmobil, mas Playmobil na minha época não tem mais não, né? Ainda tem? Ah, então eu achei que eu já estava meio ultrapassado, né? Agora tem o Lego. Os erros na colocação do pronome pessoal. Essa criança, ela não se identifica como sendo uma pessoa diferente da outra. Então, ela não acha que a outra é diferente dela. Então, quando ela quer dizer algo relativo a si próprio, ela não fala assim, esse brinquedo é meu. Ela fala, esse brinquedo é do Lucas. Né? Ou então, esse brinquedo é do neném. Ele se refere a ele na terceira pessoa. Isso aqui nos diálogos de funcionamento costuma não acontecer. Tá? Mas é muito comum a criança, no início, quando ela ainda não sabe dessa divisão, que ela acha que ela está diluída no mundo. Tá? Ou então ela acha que ela e a mãe são uma pessoa só. Em torno de um ano, a criança vai começar a formar a personalidade e ela vai entender que ela é diferente da mãe.
criança não faz essa passagem de entender que ela e a mãe são a mesma pessoa, ela não consegue identificar o que está fora dela. Por isso que as crianças autistas não apontam com o dedinho. Por isso que elas usam a mãe como ferramenta, leva a mãe para onde ela quer. Por isso que elas não estranham os de fora. Não é normal em torno de 9 meses, né, um ano e meio a criança estranhar? Geralmente essa criança não estranha, tá? Então a gente vai observando na criança menor alguns sinais que já podem fazer a gente pensar. E o bebezinho, ele fala, isso é do neném. Mas à medida que ele vai crescendo, ele já tem que entender que ele não é mais um neném. E aí ele já tem que começar a se referir a ele na primeira pessoa. Isso é meu. Tá? Não compreende o uso pragmático da linguagem. Então a gente tem uma aplicação da linguagem usual que é muito, às vezes é muito complicada para o autista. A gente tem muito provérbio, a gente tem muita analogia, tem muita gíria. Então, na maioria das vezes, esses pacientes eles não conseguem entender esse tipo de linguagem. Eu tenho um paciente que ele não quis mais ir na visita paterna. Os pais são separados, o pai ia levar todo fim de semana para passear. E a gente não estava entendendo o que estava acontecendo, porque o pai era muito cuidadoso, tratava bem, visitava todo fim de semana. E aí eu perguntei para o paciente, um menino de 8 anos, autista de alto funcionamento. Ele não quis ir mais com o pai, porque o pai brincou que a gente chamou ele de Zé Mané. E ele se sentiu extremamente ofendido, né? Numa brincadeira, chama o outro Zé Mané, e fulano, você é o Zé Mané, né? Não falar no sentido de ofender, mas isso pode ser um tom de brincadeira. Ele não entendeu. Ele entendeu como se fosse uma frase ofensiva e ele acabou não querendo ir com o pai. Depois que a gente explicou para ele que isso não era uma ofensa, que o pai estava apenas brincando, o problema se resolveu, tá? Mas na sala de aula, por exemplo, algo que se fala no dia a dia, que pode ser uma coisa simples para os outros alunos, para o autista pode ser uma coisa que ele não vai entender. Isso pode ser, inclusive, uma razão para ele se desregular. Tá? Todo mundo está entendendo e ele não. Né? Então, imagina, você não fala inglês e você está nessa sala aqui com todas as pessoas são falam inglês, inclusive é palestrante e você não. Imagina como você iria se sentir. Né? Eu estava falando com a Leite ali, é muito angustiante a gente não saber TI. Porque a gente se sente como o analfabeto deve se sentir. Né? De estar angustiado, assim, de querer resolver e não conseguir. Por isso que a gente tem que contar com a meninada aí para dar a ajuda para nós. Então, vocês imaginem como que esse menino deve se sentir numa sala de aula com 20 alunos que estão falando línguas diferentes da dele. Não é complicado? Né? Então, é isso. Pode passar. Na interação, a gente tem problemas porque essas crianças, elas gostam de viver no mundo próprio. Então, o autista, ele é sem sentimentos? Não. Eles têm todos os sentimentos que nós temos, de acordo com a idade, né? Ele vai amadurecendo esses sentimentos, só que ele não consegue expressar. Nós vamos ajudar nomeando esses sentimentos para essas crianças, tá? Então, muitas vezes, eles falam os sentimentos, geralmente a gente não fala. Né? Geralmente, quando eles aprendem, eles falam, eu estou muito triste, e chora. Eu estou com muita raiva. E fica nervoso, porque eles começam a nomear o sentimento e entender. Tá? Então, na sala de aula, uma das formas da gente fazer com que ele aprenda a lidar com as emoções dele é nomear essa emoção. Né? Não é só brigar ou tirar ele da sala. Não, você tem que contextualizar o que está acontecendo. Olha, neste momento,
A gente pode ter raiva? Pode, mas você não pode bater no seu colega porque você está com raiva. Então, isso tem que ser contextualizado, porque ele não sabe. Como ele não consegue se comunicar, a linguagem que ele tem é a linguagem motora. Não é uma linguagem extremamente desenvolvida nele? Ele vai bater no amigo. A fala não está desenvolvida, o motor está desenvolvido, ele vai bater no amigo. Tá? Não procure a companhia de crianças da mesma idade. Não que eles não gostem de crianças, mas as crianças da mesma idade geralmente são mais barulhentas, né? Gostam mais de abraçar, gostam mais do contato físico. Não que as crianças autistas não gostem, mas também é um processo que a gente tem que trabalhar. O contato físico, ele é gradual. Você não pode chegar nem abraçando e nem beijando. Porque tem criança que não gosta de abraço, tem criança que não gosta de beijo, e tem criança que eu atendo que quer ficar sentada no meu colo com o consulta inteira. Me abraçando, beijando, mexe meu cabelo, faz uma bagunça danada, né? Então, cada um é de um jeito. Agora, eu estimulo a afetividade deles o tempo todo. Tá? Então, quando eles não querem abraçar, eu não forço, mas eu digo para ele, olha, abraçar é uma coisa muito gostosa. E na próxima consulta eu pergunto, você quer um abraço? Se ele falar não, é não. Não é nada pessoal contra mim. É o jeito dele funcionar, eu tenho que respeitar. E tem alguns, mesmo não verbais, que eu peço abraço e beijo. Ainda vem o bônus ainda, ainda vem o beijo de bônus. Tá? Então a gente que vai trabalhar com eles essa modulação do afeto, a modulação das emoções. Às vezes eles preferem a companhia dos adultos, né? Eles se sentem mais seguros, né? Eles têm, na grande maioria das vezes, o que a gente chama de ansiedade de separação. Então a criança tem dificuldade de permanecer na escola, a mãe vai embora, ela quer ir junto, né? Vocês imaginam por que a criança chora tanto, a criança autista, quando a mãe vai embora? Alguém tem ideia por que ela chora tanto? Fica com medo da mãe não voltar. Como eles são muito literais, eles acham que a mãe vai sair e não vai voltar nunca mais. E eu ainda tenho algumas mães que falam assim, menino, se você não parar de fazer bagunça, eu vou te abandonar. As mães verbalizam isso com o filho. Na cabeça do autista, ela o abandonou. E ela não vai voltar. Então, o que a gente orienta para que essas mães façam? Todos os dias, religiosamente. Meu filho, estou indo embora, mas a tal hora volto para te buscar. E ai de você se você atrasar no trânsito. Ai de você se você chegar lá depois do horário. Porque eles contam os minutos, os segundos, eu acho que eles não sabem. Os que não sabem ver hora, eles decoram a posição do ponteiro do relógio. Eles sabem exatamente a hora que a mãe vai chegar. Tá? Então, a gente tem que deixar isso bem claro para a criança, porque na cabecinha deles, eles não têm uma organização cognitiva que nós, adultos, temos, que se chama teoria da mente. Essas crianças não sabem que você pensa diferente dele. Então, se na cabeça dele ele acha que a mãe não vai voltar, é como se o desejo dele fosse acontecer, como se ele não pudesse evitar que o desejo dele fosse acontecer. E a mãe acaba não sabendo disso. Então, a gente tem que explicar. Tá? Isso também, eu vou falar dessa teoria, é um problema na hora do relacionamento com o coleguinha. Por quê? Porque ele impõe a brincadeira dele, porque ele não sabe que o colega quer brincar de pique-esconde e ele quer brincar de pique-rela. Aí dá confusão. Dá confusão porque ele acha que se ele quer brincar de pique-rela, o outro também tem que querer. E as coisas não são bem assim. Tá? Então, isso daí é uma das razões da briga na hora da brincadeira. Muitas vezes usam os adultos como ferramentas, né, para conseguir o alvo. Né? Eles sabem onde está a água, eles sabem que estão com sede, eles querem a água, mas eles vão lá na sala buscar a mãe que está sentada, traz a mãe na cozinha para a mãe pegar a água, sendo que ele tem capacidade motora de fazer isso sozinho. Tá? Nós é que vamos ensinar para ele que ele tem condição de fazer isso sozinho.
Daí a importância tanto da aprendizagem com a família, quanto da estimulação com o profissional da terapia ocupacional, que vai ensinar essa criança que todos esses comportamentos ela pode repetir sozinha. Evitam participar de atividades em duplo ou em grupo. Quando eu pergunto, eu falo, uma das perguntas que eu faço principalmente para adolescente é essa: como é que são os trabalhos em grupo? Eu espero. O grupo que sobrar, eu entro. Tá? Geralmente eles não são os primeiros a decidirem aonde vão ficar. E eu tenho muito problema que, em alguns momentos, as panelinhas já estão formadas, eles logo formam os grupos e a criança que não toma a iniciativa, que é o autista, fica fora. Então, vocês, professores, têm que intermediar essa divisão, tá? Infelizmente, eu acho que no ensino fundamental eu não vejo tanto problema, mas no ensino fundamental 2, no fundamental 1 eu não vejo tanto problema, mas no fundamental 2 e no médio, quando a gente já espera que a criança tenha mais autonomia para decidir o grupo, sempre tem problema. E eu já tive paciente querendo desistir da escola porque eu não conseguia fazer o trabalho em grupo, tá? Então, a gente tem que estar atento para isso. Não compartilham prazeres ou interesses. Tá? Às vezes eles têm algo que é muito interessante, eles tiveram uma premiação na escola ou uma prova que eles foram bem, eles não participam com os pais, não participam para ninguém. Tá? É como se ele não estivesse vivenciando essa situação de prazer, mas ele vivencia, só que da forma dele. Ele não é alheio, tá? E ele fica feliz, ele quer ter boas notas. Tá? Se ele tiver a parte cognitiva funcionando normal, ele vai querer ter boas notas. E principalmente para agradar os pais. Tá? Na maioria das vezes, né, eles querem serem reconhecidos pelos pais. Dificuldade, não compartilha interesse, então são crianças que são muito ciumentas com os objetos delas. Tá? Na hora do brinquedo, ele brinca com o brinquedo do outro, mas ele não quer que brinque com ele. Vocês já viram esse filme 1000 vezes? Tá? Então, acontece isso. Ou então eles não querem que o priminho vá, que o irmãozinho vá mexer, porque não querem compartilhar os brinquedos deles. Tá? Então, como eles não compartilham prazeres e interesses, eles também não querem partilhar os brinquedos. A dificuldade em fazer e manter as amizades, porque eles são imperativos. Gente, ali é imperativo de imperar. Não é hiperativo de ser agitado, não. Tá? É de querer mandar. Alguns deles são mandões. Então, cuidado. Às vezes a criança não tem muita alteração no comportamento visível, mas são crianças mandonas que estão o tempo todo tendo dificuldade, querendo impor as próprias brincadeiras. Observa mais essa criança, porque essa interação não está sendo saudável. Tá? Há uma dificuldade nessa interação. Na maioria das vezes, pela entonação da voz, pelo jeito de andar, a gente vai ver que eles têm algumas posturas motoras, né? Pisam mais na ponta do pé, pela forma de falar, pelas birras, pela dificuldade de comportamento, essas crianças vão sendo visadas pelos outros colegas da sala. Então, o que vai acontecer? Eles começam a sofrer bullying, né? E isso vai piorar ainda mais a interação social. Olha, essa criança está fazendo um sacrifício para deixar a mãe. Está fazendo um sacrifício para entrar num ambiente que tem N estímulos, né? Tem muitos estímulos. Isso para ela é como se tivesse vários focos de luzes piscando aqui na frente. Vocês gostariam de estar sentados aí com um monte de focos de luz piscando nos olhos de vocês? Quanto tempo vocês gostariam de ficar sentados aí com as luzes nos olhos? O que vocês acham? A criança autista, o cérebro dela, ele é um cérebro que é hiperfuncionante. Nós processamos um estímulo de cada vez. A criança autista, ela processa vários estímulos ao mesmo tempo e continua processando. Tá? Ela dorme, acorda e está processando aqueles estímulos. Vocês entenderam? Então, é como se ela não desligasse, o cérebro dela não desliga. Tá? Isso pode transparecer para nós como uma hiperatividade, como uma agitação psicomotora. Tá? Mas há um sofrimento psíquico muito grande.
Ok? Então, uma sala de aula, por isso que eu brinquei, olha, eu estou falando de inclusão, tiro o fator distrator aqui da frente, que é a cadeira. Tá? Porque a criança que é autista, se tiver um quadro muito colorido, e no ensino fundamental é inevitável, né, professoras? Porque fica tudo tão lindo que vocês fazem, né? Uma criatividade danada, um monte de coisa enfeitada, os trabalhinhos da criança. Então, a sugestão que a gente faz é que isso não fique na frente. Não que aqui não possa ser exposto, mas de preferência que fique do lado ou atrás, para a criança não se distrair com aquilo. Tá? Como ela recebe vários estímulos com a mesma intensidade, ela muito provavelmente não vai conseguir prestar atenção no que você está falando. E pode ser que ela preste atenção, por exemplo, só no meu cordão aqui, que ele é cheio de bolinhas, cheio de curvinhas. Isso pode ser uma coisa interessante. Então, até a roupa que a gente veste faz diferença. Não sei se vocês sabem. O perfume que a gente usa, tá? Eu, perfume francês, não posso usar. Doce, não posso usar. Porque eles entram no meu consultório e falam assim: que cheiro é esse? Tá? Posso estar mais perfumada. O cliente que eu estou abafando. O meu perfume chique, eles já chegam: que cheiro é esse? Que cheiro de quê? Não sei, cheiro estranho, eu já sei, é meu perfume. Tá? Os brincos, o batom que eu uso, principalmente os não verbais, eles amam passar a mão na minha boca, porque às vezes eu estou de batom vermelho, eles têm uma atração pelo que está colorido aqui, porque o tempo todo eu estou falando, a minha boca está mexendo, isso deve ser um estímulo para eles também. Tá? Então, o tipo de roupa que a gente utiliza, se for uma roupa que tiver muitos atrativos, né? Muito desenhada, ou formas geométricas, a criança vai ficar focada nisso. Isso pode ser um fator distrator. E a gente não leva isso em consideração. Tá? No meu consultório eu trabalho de jaleco. Tanto que eu passo pelos meus pacientes autistas na rua e ninguém me reconhece. Vocês sabiam disso? Ninguém. Porque eu estou sempre de roupa branca. Eles não conseguem me reconhecer de roupa colorida. Tá? Comportamentos estereotipados. Como é que está meu tempo aí? Pode acelerar mais um pouco? Tá. Comportamentos estereotipados, então. Esses comportamentos, a princípio eu coloquei sem finalidade ali, entre aspas, porque eles têm uma finalidade. Esses comportamentos estereotipados, eles são para autorregular a criança. Se ela está nervosa, ela consegue, fazendo esses movimentos motores, ela consegue ter o equilíbrio neuronal que ela precisa, o equilíbrio cerebral que ela precisa naquele momento, tá? Então, bater palmas, balançar o tronco, né? Fazer esse movimento, girar em torno, né, do próprio eixo ou pisar na ponta dos pés, né? Porque toda vez que a criança pisa na ponta dos pés, ela faz um movimento e ela faz uma estimulação sensorial, vestibular, que é uma região aqui dentro do ouvido que é responsável principalmente pelo nosso equilíbrio. Se ela faz esse movimento, ela está se autoestimulando. Se ela faz essa pisada, que a gente não pisada equina, ela está se autoestimulando. Tá? O adulto, ele também tem comportamento estereotipado, mas ele não vai ter a estereotipia motora, porque ele vai começar a amadurecer, né? Ele vai amadurecer mais do que a criança. Então, o que vocês acham que vira no adulto a estereotipia? O que vira no adulto? Alguém me perguntou a diferença do autista criança para o adulto. Toque, tique. Pode ser toque, pode ser tique, mas pode ser interesse restrito. Pode ser um colecionador. Tá? Pode ser uma pessoa que tem um interesse específico em algo e só trabalha com aquilo e não quer trabalhar com nada diferente. Tá? Pode ser uma profissão. A pessoa pode trabalhar com informática e ela não entende de mais nada. Ela não assiste televisão, ela não vê notícia, ela não sabe de política, ela só sabe daquilo que ela faz. O trabalho dela e daquilo que ela se compromete. Interesses incomuns, obsessões por assuntos específicos, né? Então, a gente também não tem que ficar o tempo todo dizendo para a criança que ela tem que pensar em outra coisa. Tá? Se ele gosta do Toy Story,
Você pode trabalhar com a criança tudo que você fizer na escola, como Toy Story. Você pode alfabetizar, você pode trabalhar comportamento, você pode trabalhar o que você quiser, partindo do interesse que ele tem. Nós precisamos conhecer essas crianças. Não adianta querer fazer receita de bolo igual para todo mundo, porque não vai dar certo. Não existe nenhuma criança igual a outra, não existe nenhum autista igual ao outro, não existe nenhum ser humano igual ao outro. Nem dois autistas univitelinos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, com uma genética 99,9% igual, eles não têm comportamentos iguais. A gente tem que analisar criança por criança. Então você tem que entender quem é a criança que está com você. Primeira coisa, o que ela gosta? Faz uma anamnese bem dirigida para essa mãe, né? Na hora de escolher o lanche, não adianta querer que ele coma o lanche da escola. Ele não vai comer arroz com feijão, ele não come arroz com feijão nem na casa dele. Então, às vezes a gente vê uma rigidez muito grande, o pessoal da Secretaria de Educação que está aí, tem que haver uma flexibilidade para essas crianças. Eu faço muito atestado que eu acho que, assim, é uma coisa que talvez fosse desnecessário. Só para a mãe levar um lanche diferente para a criança que é autista. Tá? Eu tenho um paciente que ele não come, que ele só come arroz. Então eu tive que dar um laudo para a escola porque ele só queria arroz. Porque a lancheira, a moça como é que chama? A merendeira, queria que eu comesse arroz, carne, feijão, e ele não queria, ele queria comer só arroz. Se é o que ele gosta, se é o que ele vai conseguir comer naquele momento, então deixa ele comer só arroz, não tem problema. Né? Essa seletividade alimentar, ela é conhecida à medida que a criança vai amadurecendo e a gente vai oferecendo outros alimentos para ela. Não dá para a gente forçar isso. A criança tem muita dificuldade de adaptação com mudança e imprevisto. Tá? Então não dá para você trabalhar com essa criança em sala de aula sem previsão. Você pode fazer isso por escrito, a gente tem os quadros de rotina, a gente pode fazer num caderninho da criança, a gente pode fazer numa cartolina, mas isso tem que ser programado. E não pode mudar, tá? E tudo tem que ser adiantado com essa criança antes do dia começar. Nossa, doutora Rosana, mas eu tenho 20 alunos. Sim, mas se você quer ter uma manhã tranquila ou uma tarde tranquila, você vai ter que dedicar os seus primeiros minutos para essa criança, para traçar uma rotina daquela manhã ou daquela tarde, de como vai ser feito. Tá? Quando você chama a criança, por exemplo, eles estão brincando, e você chama assim, gente, vem para a fila. A criança autista não entende que esse comando é para ela. Então ela vai permanecer onde ela está. Isso pode parecer para a gente como rebeldia. Nossa, eu chamo esse menino para a fila, todo mundo vem e ele não vem. Não, ele não vem porque ele não entendeu que esse comando era para ele. Então isso tudo tem que ser adiantado. Quando a tia ou a professora chamar todo mundo para a fila, você também tem que vir. Você também vai para a fila. E você vai ficar perto do seu amiguinho tal. Tá? Aí quando o seu amiguinho tal não vier na aula, porque você tem que ter um plano B, né? Porque vai que o menininho vai na aula e complica. Você vai ficar perto do outro. Aí você já dá o nome do outro. Isso tem que ser falado todo dia? Tem que ser falado todo dia. Até ele entender que existe essa rotina. Se mudar, aí complicou. Tá? Eu atendi um menino que entrou no quadro de agressividade, foi atendido no pronto-socorro do hospital. Tinha um passeio que a escola estava programando e ele estava previsto que ia no passeio. Só que ele tem um comportamento disruptivo. E eu não sei se ele fez uma bagunça, não sei o que aconteceu, foi proibido de ir no passeio. Entrou em ebulição, ferveu. Tá? Foi preciso parar no pronto-socorro. Então, algumas concessões precisam ser feitas. Nós temos que pensar nas consequências que a gente vai colocar para essa criança quando ela fizer algo inadequado, para não fazer algo que piore ainda mais o comportamento dela. Tá? Eu sempre brinco com os pais que o castigo do filho não pode ser o castigo dos pais. Né? A mãe fala, você vai ficar uma semana sem ver televisão, mas aí a mãe fica uma semana sem ver televisão. Porque não pode ligar, porque o menino está lá. Você não vai viajar nas férias, mas aí a mãe não viaja nas férias também.
né? Então, a gente tem que pensar muito bem no que vai ser colocado como consequência, né? A gente está tentando incluir a criança no grupo, um passeio, será que não é o momento ideal para trabalhar a inclusão dessa criança? Num local fora da escola, com mais liberdade, no momento lúdico, né? Às vezes as pessoas perdem as oportunidades, então a gente tem que se adiantar, né? Vamos fazer uma previsão de como seria o comportamento dele nesse ambiente, né? E, de repente, trocar uma ideia com a mãe dessa criança, né? Como você acha que seria o comportamento dele se ele fosse? Você acha que ele vai conseguir ficar? Você acha que ele vai seguir as regras? A mãe pode falar para você, olha, fora da escola ele segue tudo certinho, acho que não vai ter problema. Ou então a mãe pode tirar a retaguarda e falar, não, professora, qualquer coisa você me liga que eu vou buscar. E vocês vão ter um pouco mais de tranquilidade para levar, né? Mas eu acho que nesse caso foi uma perda de oportunidade, porque esse menino ele não é agressivo, ele não queria bater em ninguém, ele não queria quebrar nada, ele só teve uma desregulação emocional pela dificuldade de adaptação à mudança. Ele não conseguiu se adaptar. Reações estranhas ao ambiente, né? Eu troquei de sala no meu consultório. Ontem foi um paciente que ficou inconformado. Ele não queria ficar na minha sala. Ele só aceitou porque eu botei um sofá grande, aí ele deitou lá, botou as perninhas para cima e ele conformou. Toda hora ele estava chamando a mãe para ir na Rosana, tá? Ele fala o meu nome, ele é um autista não verbal para verbal, está começando a falar. Mamãe, Rosana, mamãe Rosana, porque na cabeça dele, o meu consultório é na outra sala. Ele me reconhece, ele sabe que eu sou a Rosana, mas ele não queria estar naquela sala, ele queria estar na outra. Até porque na outra tinha torneira para fazer bagunça, porque eles gostavam de mexer, eles gostam de ver água corrente, né? Então, muito provavelmente, essa mudança de rotina deixou ele um pouco mais irritado. Respostas repetitivas, autoestimulação. Então, são sensações físicas prazerosas e uma regulação sensorial do organismo. Tá? Então, isso a gente não pode tirar deles. Tá? Nós só vamos interferir na estereotipia se esse paciente tiver batendo com a cabeça, se arranhando, se mordendo os coleguinhas, aí a gente tem que interferir. Caso contrário, não. Tá? É uma tentativa dele se autorregular. Quais seriam os comportamentos associados, então? A gente vai ter alterações sensoriais, tudo que é sensorial que diz respeito aos órgãos do sentido. Visão, audição, olfato, gustação e o sistema vestibular. Então, tudo isso eu não coloquei ali. Depois que eu tinha terminado, que eu vi que eu tinha esquecido, tá? Mas a princípio é isso. Então, são crianças que podem ser ou hiperresponsivas ou hiporresponsivas, tá? Então, vamos pensar no barulho. A professora chega e grita na sala de aula. Gente, fica quieto. Se for uma criança hiporresponsiva, o grito não vai ter nenhum tipo de interferência para ela. Mas se ela tiver uma hipersensibilidade auditiva, vai ser um estímulo extremamente agressivo. Isso é suficiente para desregular essa criança ela não querer ficar em sala de aula mais. Tá? Então, alguém perguntou nas perguntas como seria a questão do barulho. Como que a gente pode diminuir essa hipersensibilidade auditiva do autista ao barulho na sala de aula? Eu não consegui pensar em outra coisa a não ser diminuir o barulho. Nós vamos pôr um fone de ouvido nele e ele não vai conseguir interagir. Ele pode usar um fone de ouvido na hora de lazer dele? Pode. E os adolescentes autistas usam. Tá? Quando eles estão em casa, por exemplo, eles gostam de usar o fone de ouvido por conta dessa hiperestimulação. Tá? Mas na sala de aula eu não vejo propósito. Como que ele vai ouvir o que a professora está orientando com o fone de ouvido? Não tem como. Então, nós é que temos que diminuir o barulho que é feito em sala de aula. Aí você vai falar assim, mas doutora Rosana, são 20 crianças. São 20 crianças que você vai trabalhar, incluindo o amiguinho autista. E tenho certeza absoluta que todas vão fazer silêncio. Até quando você esquecer, elas vão te lembrar. Professora, tem que ficar quietinho, não pode fazer barulho, porque o amiguinho vai ter uma hipersensibilidade. A gente tem casos onde a criança ela é hipersensível, então qualquer ruído
pode ser o barulhinho do relógio lá do meu consultório, o tic-tac, e pode ser o barulho de uma moto, fogos de artifício, estouro de balão, e geralmente eles colocam a mãozinha no ouvido, porque é um som ensurdecedor, tá? E ao mesmo tempo, eles podem emitir gritos de 100 decibéis para cima. E eles toleram o próprio grito. Por que isso? Porque para o que eles produzem, né? Eu tenho adolescente hipersensível, mas que escuta rock and roll numa altura. Porque a batida do rock and roll, ela tem uma batida rítmica. Tá? E o autista gosta dessa batida do ritmo. Tá? O funk também eles gostam. Todas essas músicas que têm uma ritmicidade mantida, o autista vai gostar. Tá? Os sons que eles emitem, principalmente o que sai da nossa voz, da nossa garganta, não é aquilo que a gente escuta. Vocês sabiam disso? Por isso que as nossas gravações de voz parecem uma coisa tão estranha, parece que é uma pessoa que está falando, né? Mas porque quando a gente fala, a nossa voz, ela reverbera nos ossos da face, né? E ela sai de uma forma diferente. Então, o que eu escuto não é o mesmo que vocês estão escutando. Tá? Ok? Por isso tem gente que canta desafinado pela Ana e acha que está cantando bem. Porque ela não está ouvindo o que ela está cantando, né? Então, às vezes acontece isso. Eu canto, viu, gente? Mas eu sou afinadinha, tá? Já me falaram. Ou será que eu sou modesta? Então, e aí, o tato, algumas crianças não querem vestir determinadas roupas, porque a etiqueta incomoda, porque a intertela incomoda, porque a dobrinha da calça jeans está pegando e está incomodando, sutiã não quer usar, tem que usar topper, porque não aceita a preguinha do sutiã incomodando. E nós temos que respeitar isso. E vocês na sala de aula fiquem atentos. Às vezes no autista não verbal é uma etiqueta que está ali ferindo ele como se fosse um monte de formiga. Tá? Lava-pé. E ele tem essa reação e fica incomodado. Tá? Então isso tudo tem que ser avaliado. Né? O som que ele está escutando, né? A roupa que está apertando, os estímulos visuais, se não são muitos, o olfato, geralmente eles são muito sensíveis ao cheiro, tá? E às vezes eles são insensíveis. Então eles ficam sem tomar banho, ficam sem escovar dente, não se incomodam com os odores que estão saindo do corpo, tá? A mãe, o cuidador, é que tem que incentivar a higiene desses pacientes, né? Vocês fiquem de olho no teto para mim, tá? Ok? Uma hora de fala. Hã? Deu uma hora de fala. Tá, ok. Gente, está cansativo? Está correspondendo ao que vocês imaginam, o que a gente possa falar? Então, eu estou falando isso tudo porque não dá para falar em conduta sem falar da dificuldade, né? Então, a hipersensibilidade do olfato, por exemplo, são crianças que cheiram o alimento, cheiram a massinha, cheiram a folha de papel. Eles cheiram o meu receituário. Eu dou a receita, eles pegam e cheiram o meu receituário. Tá? Então, eles têm um olfato muito desenvolvido. Tá? Ou pode ser hipodesenvolvido. Então, na mesma pessoa, a gente pode ter hiperresponsividade para uma coisa e hipo para outra. Ok? Então, a mesma criança que ela é hiperreativa ao som, ela pode ser hiporreativa ao som que ela própria emite. Ok? Então, nós temos que observar isso tudo. Né? Como é que essa criança reage diante do barulho? Ela fica quietinha? Ou ela estremece? É como se ela tivesse ouvindo algo de um barulho muito grande caindo no chão. Eu tenho paciente que não suporta o som, mais de um, eu devo ter uns 3 pacientes, o som de alguém mastigando perto dele. Então, imagina na hora da merenda, o coleguinha está mastigando, ele está ouvindo aquilo ali como se tivesse um microfone ampliando o barulho da mastigação. Então, ele não vai suportar. Por outro lado, ele pode ter bruxismo, e ele mesmo pode fazer isso a noite inteira. Fazer o ranger de dentes. Tá? Então, isso é uma
sensibilidade que é dele, né? A seletividade alimentar, né? São crianças que apresentam o seio materno, ou quando pegam o seio materno, são crianças que não interagem muito com a mãe na hora da amamentação. Você não tem o contato, o vínculo da criança com a mãe no olho no olho, né? A criança está mamando olhando para outro lugar, né? Geralmente a criança coloca a mãozinha no nosso seio, quem já amamentou ele sabe disso, né? Que segundo o professor José Martins, isso faz com que a mãe, a mãozinha da criança manda uma mensagem sensorial para o nosso cérebro e a gente libera ocitocina e a gente vai produzir mais e vai amamentar em maior quantidade, tá? É um negócio fantástico. E a criança que tem essa dificuldade, ela não vai ter essa interação. Ou o contrário, ela pode ter uma dependência muito grande do seio materno e não conseguir fazer a transição para outros alimentos. Ela não vai conseguir largar o seio materno nem para dormir. Então ela começa a usar o seio da mãe como chupeta. Usa e a noite inteira mamando no seio materno, como se fosse uma chupeta, tá? E com dificuldade de fazer a transição para outros alimentos. Então, aqui na seletividade alimentar, a gente vai ter também várias situações. Tem paciente que tem dificuldade de alimentar pela cor do alimento, pelo sabor, pela textura, pela forma, pelo cheiro, tá? Então, algumas mastigam e cospem, tá? Então, a gente vai ter inúmeras situações. Ou só querem comer alimentos amarelos. Eu já tive paciente que só queria comer alimentos amarelos. Eu já tive paciente que não queria comer arroz porque o arroz era branco. Uma criança maior falou para mim. Eu tive um que só queria comer arroz. E a outra menininha falou, não quero. Por que você não quer comer o arroz? Você não gosta do gosto? Ela falou, não, eu não gosto da cor. Aí eu falei com a mãe, vamos pôr uma cor nesse arroz? Né? Pô, uma coisinha, se o problema foi esse. Né? A gente tem que fazer as adaptações. E a gente tem que oferecer o mesmo alimento com várias texturas diferentes, de várias formas de preparo diferentes. Porque às vezes não é o sabor, às vezes é a textura, então ele vai aceitar. Eu tenho uma sobrinha que é autista, ela tem 17 anos, ela não come cenoura no prato. Mas se você ralar a cenoura e colocar no pratinho dela, ela passou, está fazendo na Universidade Federal de Juiz de Fora. Artes cênicas lá. Tá? Artes e design. Ela pega a cenoura e come só a cenoura. Então a gente tem que ter essa experiência. Desculpa, gente. Eu estou falecendo de um resfriado, então vou verificar. Ela pode aceitar numa outra textura diferente. Então eu trabalho isso com as mães. Você tentou dessa forma? Você fez em sopa? Você fez em outro tipo de alimento? E na escola, a orientação que a gente dá é que não tem que ter esse rigor de que tem que ser a merenda. Eu entendo que existe a norma, que a criança tem que se alimentar, mas nesses casos nós temos que abrir exceções. Porque ou a criança come aquilo que ela está habituada, ela vai ficar com fome 5 horas na escola. Eu não acho justo que ela fique esse tempo todo sem se alimentar. Na maioria das vezes não consegue se alimentar cedo em casa, vai para a escola sem comer. Alterações do sono também são muito comuns. O bebezinho ele pode ser tanto irritativo, aquela criança que não dorme, que dorme um pouquinho e acorda, né? Ou ele pode ser uma criança muito hipoativa, aquela criança que dorme o tempo todo. Que na maioria das vezes a mãe fala assim, meu filho é maravilhoso, ele dorme o tempo todo. Cuidado, gente. Criança tem que dormir em média 18 horas por dia quando ela nasce. O bebezinho recém-nascido, ele dorme 18 horas por dia em média. Ele tem que ficar um tempo acordado, interagindo com o ambiente. Tá? Se isso não acontece, não é um desenvolvimento normal. Ou ele está doente, ou ele está com algum problema no desenvolvimento, tá? Automutilação, então nós temos hoje, né, pode ser vários tipos de automutilação, desde arrancar pelinhas para comer, das mãos e dos pés. Gente, arranca dos pés, tá? Come as pelinhas. E
cut, que é se automutilar com gilete, se cortar, tá? Sobrancelha, a gente tive paciente autista que arrancou a sobrancelha inteira, se automutilando. Tricotilomania, tá? Arrancando os cabelos, a ponto de fazer uma região assim, como se fosse uma alopécia mesmo. Então, tem muitas formas de se automutilar, tá? Se morder, né? Principalmente nos momentos de irritabilidade, tá? Então, a gente tem que estar atento para isso. Essas crianças podem oscilar momentos de calma e momentos de agitação. No momento de agitação, a gente tem que se manter calmo. Nós não podemos agitar junto com ela, tá? Então, esse que é o grande problema. Às vezes, a professora já está ali sob estresse, as crianças estão fazendo um auê danado, e o menino começa a agitar, e ela já está agitada. Então, a primeira pessoa que tem que se autorregular são vocês. A gente tem que se autorregular primeiro, tá? Porque se você está agitada, você não vai conseguir que ele mude o comportamento dele, ok? A gente tem que mudar isso daí. E um comportamento disruptivo, que é o comportamento de agressividade, de heteroagressividade, que também pode estar presente, né? Ele pode tanto se automutilar quanto pode agredir o outro, tá? Na grande maioria das vezes, essas agressões não são intencionais, são reativas. O que quer dizer isso? Eles não fazem isso por maldade, eles fazem porque estão reagindo, tá? Aí teve uma das perguntas das professoras perguntando a relação do transtorno desafiador opositor com o autismo. Nós podemos ter o transtorno desafiador opositor como uma comorbidade do autismo. Pode vir junto, tá? Mas não significa que toda criança autista tenha o transtorno desafiador opositor. Isso tem que ficar bem claro para vocês. É uma condição bem específica, tá? Ele pode ter alguma alteração de conduta que vai exteriorizar como se ele estivesse intencionalmente agredindo alguém? Pode. Mas o transtorno desafiador opositor, a gente tem critérios para incluir essa criança. Ela vai ter outras alterações de condutas mais graves e intencionais. Não só no sentido da agressão, tá? Mas da raiva, da inveja, da vingança, né? Uma série da mentira articulada. O autista não sabe mentir. Tá? Se é uma criança que está mentindo muito, está inventando, fantasiando muito, a gente tem que estar atento no campo dela associado, tá? Mas a princípio, o autista, ele mente, mas ele mente de uma forma pueril. Aquela mentirinha que tem perna curta mesmo, que todo mundo vai descobrir. Está na cara que é mentira. Às vezes ele mente para se proteger de uma forma muito sem malícia, de uma forma muito pueril, tá? Então não é esse TDO que é o transtorno desafiador opositor, tá? O transtorno desafiador opositor, a criança vai ter alteração de conduta grave, ela não vai obedecer no ambiente escolar, na maioria das vezes ela não obedece em nenhum ambiente que ela frequenta, ela não obedece os pais, os professores, os educadores da igreja, ela não vai ter resposta. Ou a gente pode ter algumas crianças que têm o transtorno desafiador opositor restrito a um ambiente. Pode ser restrito à escola ou pode ser restrito aos pais, restrito à família, tá? Mas isso é assunto para outro capítulo. Por que a gente utiliza o termo espectro? Espectro é uma coisa que dá a gente inúmeras possibilidades em gradações. Então vai desde o levíssimo até o gravíssimo. Por isso que é chamado espectro. Então a gente tem ali desde crianças que têm sutilmente alguns traços autísticos que, se você não tiver muita habilidade, você não vai perceber, tá? E aqueles casos graves que todo mundo faz o diagnóstico, tá? Você está na fila do banco, você fala, essa criança tem dificuldade de comunicação, parece que é autista, tá? Então, às vezes, dá para você diagnosticar. E aqui a gente vai ter a divisão em alto funcionamento e baixo funcionamento, tá? Eu não estou falando de diagnóstico, que a princípio não é assim, o objetivo principal. Mas até 2014, nós tínhamos uma forma de avaliar essas crianças. Então, a maioria delas não tinha o diagnóstico de autismo. De 2014 para cá, com a mudança dos critérios diagnósticos, algumas crianças que não se enquadravam em diagnóstico nenhum
pode ser uma das razões da quantidade crescente do número de autistas. Vocês concordam? Né? Porque muitas crianças não se enquadravam e hoje elas se enquadram. Essa nova forma de avaliação, ela não está sendo colocada ainda em vigor por todos os profissionais. Tá? Ela só vai ser obrigatoriamente colocada em prática a partir de 2022. Então, nós estamos num período ainda de adaptação. Então, tem muitos profissionais que não conhecem. O profissional da área de saúde que não conhece os novos critérios, ele vai questionar o nosso diagnóstico. Ele vai falar, não, ela não se enquadra. Tanto que a minha sobrinha não se enquadrava. Nós sabíamos que ela tinha uma alteração de desenvolvimento, porque ela foi prematura extrema, ela nasceu com 1 quilo, ela teve hipóxia neonatal, então nós já sabíamos que ela tinha. Mas ela não se enquadrava nos critérios de autismo porque ela tem alto funcionamento. Né? É aquela criança que tira 100 em matemática e pega a recuperação em religião. Porque ela estudava no colégio católico, ela não conseguia abstrair o que era ensinado lá na parte de religião. E aí, porque ela não conseguia abstrair, mas na matemática ela fechava. Então ela tinha o desempenho dela cognitivo perfeito, tá? Mas a capacidade de abstração ruim. Então hoje ela se enquadra, tá? Pode passar. Quais seriam as causas então, né? A gente não sabe ainda. A gente sabe que tem um componente genético muito importante. A gente já sabe que tem alguns genes e dentro desses genes algumas proteínas relacionadas, mas a gente não sabe ainda. A gente sabe que tem um funcionamento cerebral diferente das pessoas típicas, mas a gente não sabe ainda, não foi ainda determinado um cromossomo específico ou uma alteração cromossômica específica, como é, por exemplo, na síndrome de Down, que é igual em todos os portadores. Aqui não existe ainda. Felizmente, é a área de pesquisa no mundo que mais investe, a área que está se investindo atualmente, né, na área de saúde é o autismo. Felizmente. A gente espera que nos próximos anos eu venha falar coisas diferentes aqui. Mas, a princípio, seria essa combinação de fatores, genética e ambiente. Olha, gente, se tem ambiente no meio, a gente pode ter também, a gente estava conversando isso, né, Neide? Sobre a questão do crescimento do número de diagnósticos. Será que tem algum fator ambiental que está influenciando nisso? Porque, a princípio, o gene está na população de modo geral, ele está sendo passado de geração em geração. Né? Mas o que faz com que esse gene ele se manifeste totalmente é a epigenética. E a epigenética depende do ambiente. Será que não tem algo no ambiente que está favorecendo isso? Que está fazendo com que isso seja manifestado de uma forma mais expressiva? Né? Isso é a pergunta que a maioria dos cientistas se fazem hoje, né? E várias pesquisas estão sendo feitas nesse sentido. Então a gente sabe que tem alguns genes envolvidos, né? Alguns que fazem com que a criança tenha um transtorno e outras que fazem com que essa criança tenha uma gravidade maior do que a outra. Tá? Então futuramente eu espero que a gente consiga determinar que gene é esse, para poder interferir geneticamente, né, nesse gene, né, a nível laboratorial, para poder modificar, tá? A gente não tem isso ainda. Fatores externos estão relacionados: poluição do ar, complicações durante a gravidez e parto, né, uso de drogas durante a gravidez, principalmente o álcool, uso de abortivos, alterações no trato digestório, a idade paterna avançada, gente. Olha que coisa interessante. Até pouco tempo atrás, ninguém preocupava com isso. Todo mundo preocupava se a mãe era mais velha, né? Porque os óvulos estariam envelhecidos. Hoje não. Tanto para a esquizofrenia quanto para o autismo, tá? Quanto mais velho é o pai, maior é o risco dessa criança ter autismo e esquizofrenia, tá? Né? Esquizofrenia, tá? A gente pode ter infecções por vírus, né? Alguns componentes de vacina, mas aqui eu sempre gosto de falar que houve no passado uma especulação em relação ao uso da vacina, se não me engano, a vacina tríplice,
mas isso nunca ficou comprovado, tá? Parece que isso foi uma fraude que foi criada por um médico que foi inclusive excluído, ele não trabalha mais com a medicina, tá? Então hoje a gente sabe que não. Se a gente for pesar na balança, né, as doenças que são preveníveis por vacina, elas matam com uma frequência muito grande, por isso que a gente utiliza, né? Então nada justifica deixar de vacinar as crianças, tá? Nada é justificado para isso. Pode passar? Como que é feito o diagnóstico então? O diagnóstico é clínico. Quando a gente fala de diagnóstico clínico, é porque não tem um exame, não tem um exame de sangue, não tem um exame de imagem, nada que a gente possa fazer para confirmar. Na verdade, a gente solicita exames para essas crianças para afastar as comorbidades, né? Ou para a gente descartar outros diagnósticos, tá? Mas a princípio não é um exame específico para o autismo, nós não temos, tá? Por que a gente faz exame de imagem então, exame de sangue, pesquisa cromossômica? Porque a gente quer identificar se tem alguma coisa anatômica que possa justificar aquele comportamento, tá? Eu tenho um paciente autista que ele tem uma malformação no giro hipocampal. E ele nunca tinha feito exame nenhum, ele estava super bem, muito bem comigo na escola. Eu não vi necessidade de pedir exame, não tinha antecedente neurológico nenhum, dor de cabeça, nada. Um dia, jogando videogame, ele convulsionou. Convulsionou, pedi eletro normal. Fomos ver a anatomia do cérebro, a alteração do giro hipocampal. Foi um achado, tá? Ele, teoricamente, qualquer um de nós pode convulsionar, principalmente se tem um estímulo visual intenso, que é o jogo, né? E ali a gente viu que tinha essa malformação, que não muda em nada o diagnóstico, não muda em nada o prognóstico, é um achado, ele vai continuar vivendo da mesma forma e não tem nenhum risco, tá? Mas às vezes a gente tem que excluir as outras possibilidades. A gente vai ver ali nas comorbidades que tem uma associação muito grande do autismo com a epilepsia. Então eu peço geralmente eletro dessas crianças, peço avaliação cardíaca e avaliação genética, tá? Quando a gente pesquisa síndromes cromossômicas, dificilmente você tem uma única alteração. Nas síndromes cromossômicas, geralmente, você tem um componente, vários componentes alterados, né? Então, eu gosto de fazer essa investigação porque eu deixo meus pais mais seguros, principalmente em relação às medicações que eu vou prescrever, e até para o meu próprio conforto mesmo, de saber que aquela criança clinicamente está bem e que não tem nenhum risco de ter uma complicação. Pode passar? Então, uma história bem colhida com os pais, tanto no consultório quanto na escola, tá? E que vai nos ajudar aí a pesquisar. Eu não falei ali, mas quem vai dar o diagnóstico é o profissional que está habilitado a isso, tá? Pode ser o pediatra, pode ser o psiquiatra, pode ser o neurologista infantil, tá? Agora, como o diagnóstico ainda é um ato médico, né? A maioria dos demais profissionais não podem diagnosticar, mas nada impede que essas crianças sejam criadas pela simples suspeita. Vocês mesmos podem encaminhar, vocês não precisam confirmar, mas a simples suspeita deve ser avaliada, tá? Isso é muito importante. E aí é o papel do professor, na verdade, daqui a pouquinho a gente vai falar. Como seria o papel das escalas também? Alguém me perguntou, para que servem as escalas? A escala, na maioria das vezes, ela varia, no caso do autismo, qual que é o momento de desenvolvimento que essa criança está. Então, é uma fotografia, ok? Então, eu posso avaliar a criança em escala hoje, ela vai ter uma nota, e daqui a um ano, quando eu avaliar de novo, ela vai ter outra nota completamente diferente. Às vezes ela vai melhorar o desenvolvimento, adquirir uma habilidade que ela não tinha e ela vai melhorar a pontuação dela. Serve para diagnóstico? Serve. Serve para acompanhamento? Serve. Não somos nós os médicos que aplicamos, ok? A gente não conhece, eu posso dizer que eu não conheço absolutamente quase nada de escala, porque são materiais que são comprados pelos psicólogos e são aplicados somente por eles, a gente não tem acesso. Mas a gente valoriza a importância do exame, porque ele nos ajuda, tá? Se eu tenho, por exemplo, pais inseguros em relação ao diagnóstico de autismo, a gente tem escalas específicas para a DEA, né? Eu já fiz a minha impressão diagnóstica, já dei o diagnóstico clínico, mas a mãe quer uma confirmação. Vamos
fazer as escalas, né? Porque a escala é uma coisa mais objetiva, tem uma pontuação, tá? E aí, às vezes, os pais ficam um pouco mais convencidos quando veem que realmente a criança está dentro do espectro, tá? Aquelas duas escalas ali, a MCHET e a CARS, são só exemplos, tem muitas, tá? Mas são as que eu conheço melhor, tá? A MCHET é de criança de 1 a 3 anos e a CARS. A gente pode fazer a avaliação da inteligência dessas crianças estimada, né? Que na criança pequena a gente usa o SOLRISE, e a gente pode fazer as avaliações cognitivas, acima de 7 anos, por exemplo, a gente pode usar o VISC e outras maneiras de avaliar. Eu acho muito importante ter a avaliação da inteligência da criança, porque o prognóstico tem a ver com a inteligência, tá? Como essa criança vai ser no futuro, como vai ser a autonomia dela, qual que é a capacidade que ela tem de adquirir as habilidades que a gente vai ensinar para ela, qual a facilidade que ela vai ter na escola, tudo isso eu dependo da inteligência. Afirmo também que a análise da inteligência é uma fotografia, tá? Não muda para pior, tá bom? Se eu fiz lá uma análise de QI, deu 75, né? Dependendo do avaliador, preferencialmente que seja o mesmo avaliador que avalie em outro momento, para a gente não ter divergência de um avaliador para o outro, dificilmente vai dar 70 se ela avaliar de novo. Mas pode dar 80? Pode dar 85? Pode. Se essa criança tiver uma estimulação cognitiva, se essa criança tiver um déficit de atenção e naquele momento ali ela não conseguiu prestar atenção para fazer as atividades, ela vai dar um falso positivo. Ela não é uma criança deficiente. Falso positivo no sentido de ser deficiente, tá? Ela não vai ser deficiente. Então, às vezes as mães ficam tristes, ficam meio arrasadas com os resultados, a gente fala, não, vamos estimular, vamos avaliar as outras funções cognitivas e no outro momento a gente reavalia. Se a criança estiver deprimida, se a criança estiver ansiosa, o resultado não vai ser o resultado real, tá? Ela vai ter uma avaliação que pode ser aí subdiagnosticada, tá? Pode passar. Então, as dificuldades que são encontradas no TEA são sociabilidade, comunicação, sintomas associados e comportamentos repetitivos. Pode passar. Perguntaram para mim também como que a gente pode identificar nas crianças pequenas os sinais precoces de TEA, né? As escalas que eu falei, elas pegam um pouco dessas perguntas, tá? Mas a princípio, só para abreviar. Criança de 6 meses tem que estar sentadinha brincando, interessada em objetos, seja qual for o objeto, ela brinca com qualquer coisa, uma panelinha, uma tampa de uma garrafa PET, qualquer coisa que você puser na mão, ela se interessa. E ela tem que estar sentadinha, já com o tônus motor perfeito, né? Sem apoio, tá? E sorrindo a tudo que é estimulado dela. Uma criança de 6 meses que não sente, que não sorri, ela não tem desenvolvimento normal. A gente tem que ficar atento para isso. Com 9 meses, a criança precisa engatinhar. O engatinhar, ele é uma adaptação importante para a criança, né? Ela vai fazer a transição para ficar de pé a partir de 9 meses até 1 ano. Ela pode andar até 1 ano e meio. Mas essa transição, onde ela vai começar a fortalecer o tônus motor para ficar de pé, é esse exercício que ao engatinhar ela vai fazer, né? Então tem criança que pula a etapa, né? Ela não tem o grau de desenvolvimento que ela deveria ter na sequência que a gente espera que ela tenha. Então, com 9 meses, ela não vai responder às tentativas de interação dos outros e nem busca interagir. Vocês já viram a criança dessa idade no colo da mãe? Você passa, você está na fila, você passa, ela olha. Não é assim? Ela já tem capacidade motora para virar sozinha. O tempo todo eles querem interagir com a gente. E eles são muito engraçadinhos, eles buscam o contato. Uma criança de 9 meses que não busca o contato, a gente tem que ficar atento. Em torno de 1 aninho, ela normalmente já sabe qual do outro brincar e nem pega o brinquedo do outro para si, tá? Então isso é uma dificuldade ali
nessa interação. Não